Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série de podcasts de Pílulas de Bem-Estar e Felicidade no Ambiente de Trabalho. Eu sou o Caio Taniguchi, sócio da área previdenciária aqui de Tozini Freire, e hoje nós temos o último episódio gravado aqui de 2025. Né? Lembrando que nós já falamos um pouco a respeito do que é o bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, falamos um pouco a respeito do envelhecimento no ambiente de trabalho, riscos e oportunidades. Falamos do papel da liderança na gestão do bem-estar, falamos dos mecanismos, das ferramentas para fazer uma boa gestão de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, e falamos também até de benefícios que são concedidos da empresa para o trabalhador e como isso conversa com a sensação, com o sentimento de bem-estar e pertencimento até muitas vezes no ambiente de trabalho. A intenção da nossa série de podcasts foi sempre compartilhar ideias, né, como propulsor, aqui como propulsoras, melhor dizendo, de ações efetivas na melhoria do ambiente de trabalho, olhando sempre para o ser humano. É nesse contexto que hoje eu recebo dois grandes convidados, que são os fundadores do Ânfora, eles já vão explicar o que na minha percepção são um suprassumo aqui das ferramentas intelectuais, né, para o desenvolvimento humano através de um pensamento crítico, de uma reflexão profunda e filosófica a respeito desses temas que são tão importantes para nós. Então, estou aqui com Elias Lima Júnior. Ele é advogado corporativo, estudioso da filosofia, é mestre em filosofia, com foco em filosofia e tecnologia, possui formação internacional global, Executive MBA e um LLM em Direito Comercial Internacional, e sua trajetória acadêmica, que é multidisciplinar, reflete a sua busca constante por compreender as diferentes dimensões da experiência humana. E é autor do livro do Saber à Felicidade. Eu fui presenteado com um exemplar aqui, já estou lendo, sensacional, Elias, então obrigado por ter vindo. E também estamos aqui com Paulo Souto-Maior Arduin, que é doutor e mestre em filosofia clássica pela Universidade de São Paulo, é especializado na leitura e interpretação da filosofia de Platão. Sua dissertação de mestrado, A Caverna dos Prazeres, é um estudo sobre a doutrina platônica dos prazeres. A tese de doutorado, Realidade e Perspectiva, é um estudo sobre a doutrina platônica da realidade. Já deu para perceber nessas minhas poucas palavras como vai ser profundo e interessante o nosso papo. É super importante, depois a gente vai deixar mencionado aqui nos comentários das nossas redes sociais todas as informações de site, Instagram, e principalmente aqui o Spotify, que tem ótimos podcasts que eu já ouvi, boa parte deles, só para vocês entenderem a conexão com a nossa temática aqui. Eles já falaram a respeito do conhecimento como chave, né, para uma vida plena, conexão entre filosofia, ciência e mitologia, da questão do pensar, né, como agir, tratando a ser uma vantagem competitiva para as empresas, o poder e o peso da tomada de decisão, desacelerar não é ser devagar, ser líder é despertar o melhor da humanidade em cada pessoa e a importância do alimento, né, até mesmo nessa questão de bem-estar e felicidade. E essa temática, só para todo mundo entender, se conecta totalmente com uma grande dor aqui, trazendo para o lado jurídico, até para justificar o porquê que eu provoquei toda essa nossa conversa, que é justamente a inovação da NR1, né, que traz agora como obrigação das empresas o mapeamento e a gestão de todos os riscos que existem no ambiente de trabalho, incluindo os riscos psicossociais, os problemas de saúde mental, que é um tema extremamente preocupante, porque a gente percebe, e eu pelo menos percebo, que ainda são pouquíssimas as pessoas e, consequentemente, as corporações que estão preparadas para compreender e tratar de forma adequada essa grande dor aí da humanidade. É uma dor que não é recente, mas ela agora simplesmente me parece que tomou um protagonismo gigantesco. Então a gente sabe que essa NR1 entra em vigor a partir de maio do ano que vem, mas os problemas já estão postos, né? Os afastamentos por problemas de saúde mental só aumentam e muitas empresas não se veem preparadas, como eu acabei de comentar, para lidar com esse tema. Né? E é por conta disso, então, que convido aqui o Elias e o Pablo para falar um pouco do projeto Ânfora, explicar o que ele é e de que forma eles atuam para as corporações. Aqui, Elias, Pablo, muito obrigado por terem aceitado o convite. Por favor, a palavra é de vocês. Legal, Caio, obrigado. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Bom dia, meu caro Elias, eu tô ótimo. Tudo jóia. Obrigado por receberem a gente aqui. É um prazer enorme. Confesso que fiquei orgulhoso com essa introdução toda, como a gente
conseguiu, num curto espaço de tempo, ter discutido e refletido sobre tantos temas importantes, fundamentais e atuais. O Ânfora nasceu esse ano, uma ideia do Pablo e minha, de a gente discutir temas que tocam a vida das pessoas, tanto em casa quanto no trabalho, nas corporações. E a gente utiliza como ferramenta a filosofia antiga, a filosofia clássica, que nasceu há 2.500 anos com Platão, mas continua moderna, fresca e totalmente aplicável para a nossa vida hoje, especialmente nos dias de hoje, né? Com tantas incertezas, mudanças, botar um pouco o pé na filosofia, na reflexão, no pensamento, é algo muito poderoso. E o Ânfora tem essa pretensão de promover debates, de fomentar essas discussões de temas tão importantes para a gente como felicidade, bem-estar, saúde mental. E é isso que a gente vai se propor nessa meia hora ou alguma coisa a falar sobre isso, né? A gente tem se debruçado bastante sobre o tema de saúde mental, eu acho que é um tema da hora para muitas pessoas e para a gente também. E para começar essa investigação, a gente teve como ponto de partida a realidade. E nossa fonte primeira foi um relatório muito recente da OMS sobre saúde mental, e a gente ficou muito assustado com os números, né? Até é meio ruim começar com essas informações, porque são informações muito negativas mesmo, não tem como fugir disso, mas os números são alarmantes, né? Uma população de quase 9 bilhões de habitantes, nós temos 1 bilhão de pessoas sofrendo com algum tipo de transtorno mental, é muita gente, uma em cada 8, uma em cada 9 pessoas, é um grupo bastante significativo. Em termos de impacto na economia e no trabalho, por ano se perdem US$ 1 trilhão, né? Isso deve ser o PIB de muitos países, com questões de saúde mental. E se você pegar o número de pessoas ausentes no trabalho, a gente pega uma média de 12 bilhões de ausências por ano, ou seja, se a gente tivesse toda a população do mundo trabalhando, que não é, tem crianças, idosos, pessoas que não trabalham, a gente teria uma falta e meia, mais ou menos, por pessoa no planeta, o que é muito, né? Além disso, tem a questão das pessoas que vão ao trabalho, mas não estão presentes no trabalho. Então, a temática é muito grande. A gente vê que existem caminhos para a saúde mental. Imagino, Caio, que você já deve ter discutido com outros experts e em conversas que vocês têm aí dentro também do escritório sobre soluções para a saúde mental. A gente pegou um pouco de doutrina também, tem um livro super bacana que chama A Hipótese da Felicidade, de Jonathan Haidt, e ele traz três caminhos possíveis, né, que a gente também ouve bastante. Uma é o uso da medicação, né? Eu acho que é super importante a gente desmistificar. Tem gente ainda que acha, tem um certo preconceito, mas o medicamento sim é importante para ajuda e alívio, e talvez até encontrar a solução para a questão da saúde mental. O outro outro caminho é a terapia cognitiva, né? Também bastante eficiente, eficaz. E o outro que se fala bastante também, que até o Pablo é um grande praticante, que é da meditação, né? A meditação como um remédio para a questão da saúde mental. Agora, a nossa proposta aqui do Ânfora, ela é buscar o caminho na filosofia. E aí o Pablo fez um trabalho grande de investigação e encontrou um caminho bem interessante que a gente queria compartilhar com vocês aqui, Caio, e os ouvintes do podcast. Bem, a verdade é que essa noção, Platão é o inventor do conceito de saúde mental. Nós começamos por aqui. Então, há referências bibliográficas para isso. Então, o conceito, você imaginar isso, historicamente, um filósofo, um especialista, ele é capaz de dizer quando é que o conceito nasceu. É para isso que a gente vai para a faculdade de filosofia e faz mestrado e doutorado. Na verdade, para ter um panorama objetivo da história dos pensamentos, porque tem uma história para os pensamentos humanos. Quando é que o ser humano começa a pensar em saúde mental? Há 2.500 anos, na Grécia, em Atenas, com o brilhante refúgio do ateniense Platão, que escreveu esse livro A República. E no livro 4 da República, ele estabelece o conceito de sanidade, vamos dizer assim, sanidade, ou então saúde da mente. A palavra grega é sofrosine, que pode ser traduzido como equanimidade de mente.
Então você imagina que a mente ela tem partes e que uma mente saudável ela teria uma equanimidade, uma certa harmonia, um equilíbrio entre todas as suas partes, o que ele chama de saúde. Uhum. É impressionante pensar que hoje nós estamos adoecidos, 2000 anos depois, parece que não aprendemos muita coisa, na verdade. Você passou um maior tempão, você passou o advento do cristianismo, você passou todos os avanços da indústria, e parece que até foi o próprio avanço da indústria que nos levou a uma vida assim um tanto que artificial, repleta de tecnologias que não nos permitem dormir. Essas mesmas tecnologias acabam poluindo o planeta. A gente não consegue mais ter uma vida sem a visão de certas catástrofes que estão nos ameaçando o tempo inteiro. Então, não sem razão, o planeta está doente porque o ser humano estava doente, já vem adoecendo já tem um tempo, não é verdade? Agora, sobre esse conceito de saúde mental, é extraordinário que Platão não era psiquiatra. Ele não era psicólogo. Não havia nada disso, né? Ele inventa a filosofia. Não havia medicamento. Não havia uso de drogas. Não havia, havia vinho, gente. Vinho era bom. Acho que os gregos eram felizes, né? Tinha um vinho da boa lá, que eles ficavam altamente férteis. Inventaram o teatro, inventaram a democracia, inventaram até mesmo a filosofia. O ponto platônico interessante é que ele oferece o conceito de sofrosine, ou moderação, ou temperança, ou equanimidade de mente. Isso tudo, galera, são traduções para o termo ancestral, né? Que vai dar no mesmo, sanidade. Seria o conceito ancestral e antigo de sanidade. Em termos muito assim gerais, a doença mental ou a enfermidade mental, o desequilíbrio mental é uma falta de moderação em relação aos desejos ou às expectativas, ou aos pensamentos que a pessoa tem sobre si mesma e o mundo. Então, quando isso está desorganizado, a pessoa ela adoece. E aí você pode destrinchar isso de várias formas, na verdade. Agora, o que é interessante sobre o Brasil é nós termos agora essa lei, a NR1, né? Porque não é filosofia, né? É Constituição, na verdade, é para os trabalhadores brasileiros. Então, eu acredito que o mundo do capitalismo no hemisfério norte ele seja muito intenso e com uma certa agressividade. E aqui nós temos isso também, mas também estamos preocupados com os nossos trabalhadores. Queremos que esses riscos, não somente de integridade física, sejam levados em consideração, mas agora estamos incluindo a alma. Isso é genial para mim, que sou filósofo, que o Brasil esteja incluindo a alma ou a mente dentro das preocupações que os líderes e executivos devem ter dentro das corporações, porque os seres humanos são os verdadeiros ativos, né, de toda corporação. São seres humanos que idealizam, que planejam, que lideram, que executam. Se o ser humano ele fica doente, você vai ter execuções ou lideranças também adoecidas, não é verdade? Então, essa NR1, ela para mim é assim, um marco concreto de uma preocupação coletiva pelo bem-estar e pela saúde, pela sanidade da pessoa humana que está ali trabalhando, né? Então, isso é fascinante, né? Porque a filosofia na prática, literalmente. Sensacional, obrigado por essa incrível introdução. Elias elogiou minha introdução, mas nem de longe sensacional como vocês acabaram de compartilhar. Que bacana, né? De novo, agora voltando para o meu mundo, que é um mundo quase estranho, que é esse mundo do direito jurídico, que o Elias já viveu também um pouco dele. A gente ainda vê muita dificuldade na compreensão das pessoas da relevância desse tema. Muitas vezes, acho que até por culpa dessa transação geracional que realmente muda um pouco a percepção do que é o certo, do que é o errado, né? A gente vê hoje três, quatro gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho com expectativas diferentes, não só de carreira, mas também numa visão do que é bom em termos de bem-estar, se é necessário um equilíbrio, se não é, se eu busco dinheiro, se eu busco realização. Como é que vocês enxergam um pouco disso? Isso está certo ou não? É um pouco dessa realidade que a gente vive, essa dificuldade, e daí por que eu preciso olhar para o nosso sistema jurídico, que é um sistema positivista, né? Que eu Uhum, só digo o que é certo e o que é errado na visão jurídica a partir da existência ou não de uma norma, né? Então, uhum, pô, eu precisava de uma norma para dizer que as empresas são obrigadas a cuidar, né, dos riscos psicossociais? Sim, no Brasil, sim. Então, eu sempre tenho uma norma que corre atrás da relação humana. Eu nunca tenho uhum, um princípio que é aplicado por si só para isso acontecer. Eu queria uhum. ouvi-los um pouco nessa perspectiva. Faz sentido ou não? Essa é uma das dores? Eu acho que sim, assim, na perspectiva pessoal, e depois eu quero ouvir muito o Pablo, porque essa é a praia forte dele, que eu acho que toda a motivação do ser humano é muito importante, né? Que passa pela questão do desejo. O que que eu desejo, né? O que que essas quatro gerações que estão hoje convivendo no trabalho
desejam, né, individualmente. E aí a gente olha num plano individual mesmo, né? Então hoje a gente nas corporações fala muito de propósito das pessoas, propósito das empresas. As empresas têm seus próprios propósitos, né? E para mim, Caio, o grande desafio é como é que a gente consegue casar o propósito da empresa com o propósito pessoal, né? E de novo, eu acho que isso se encontra através do equilíbrio, da harmonia, mas sempre de um ponto de partida, na minha opinião, pessoal, né? O que que me move, quais são os meus desejos. Mas indo para a questão positivista, porque eu acho que essa questão do desejo, o Pablo vai trazer bastante luz para a gente, quando você fala da questão positivista, tem um livro muito legal de uma filósofa contemporânea, que é a Martha Nussbaum, que ela fala sobre as 10 capacidades do ser humano, né? E para a pessoa ser feliz e florescer. E a defesa que ela faz é que essas 10 capacidades, que é o direito à vida, o direito à saúde, o direito a você viver, né, e morrer de morte natural, o direito à segurança, o direito à interação com outras espécies, que é a natureza, os animais, ela defende que esse tipo de direito, de capacidades, deveriam estar previstos em nível constitucional. E como é que ela faz essa conversa? Ela usa o exemplo de uma cidadã, uma menina indiana, e ela conta a história dessa menina indiana e ela começa a fazer o desenvolvimento dessa menina indiana, o quanto ela teria de oportunidade, capacidade e felicidade na vida se a Índia tivesse antecipado normas constitucionais no tempo de vida daquela menina. Né? Isso mostra que o poder normativo é muito importante e fundamental na transformação e na vida das pessoas. Né? Então, quantas vezes a gente vê políticas públicas voltadas à saúde, voltadas ao bem-estar, em aplicação e como isso transforma a vida das pessoas, em educação também. E aí a gente tem inúmeros exemplos para ver como políticas públicas de incentivo elas podem trazer bem-estar. E isso também a gente pode fazer e deve fazer uma transposição nas políticas, nas constituições, nas normas das empresas, nos códigos de conduta, nos códigos de ética. Quais são as diretrizes que as organizações colocam hoje? E essas diretrizes, essas normas, elas são catalisadores, amplificadores de bem-estar, ou qual que é o propósito por detrás disso, né? Então, eu acho que, voltando para a questão da NR1, né, acho que pode ter algum tipo de crítica, mas tem uma sanha aqui de fiscalização, isso aqui vai trazer mais complexidade, mas o bem que ela tende a produzir, para mim, é desproporcional a eventual problema burocrático que ela pode apresentar, porque a gente está falando de saúde, de vidas humanas, e como bem disse o Pablo, se essa engrenagem está funcionando bem, as organizações vão florescer mais. E eu acho o seguinte, desde a Grécia Antiga, o Platão já estava tentando inventar uma ideia de norma, porque a filosofia nasce num mundo sem norma. Quando os gregos inventam democracia, é porque não tinha antes. Então você está inventando tudo ali, né? Platão escreve a República para um líder que se proponha a filosofar para si mesmo e a instituir o bem numa cidade, se ele fosse capaz. Um aristocrata, uma pessoa nobre, uma pessoa que tivesse afluência social, pudesse se sensibilizar para aqueles conceitos de justiça, de bem, de saúde mental e poder incorporar isso numa sociedade. Isso é o plano ideal utópico platônico. Depois, com o advento do cristianismo, você não precisa mais se perguntar sobre desejo, porque só tem um desejo, que é aquele desejo ali que a religião ditou lá na Europa, que era o desejo para o paraíso, o desejo pela outra vida, o desejo por Deus. Nós vivemos o esfacelamento dessa noção de que há um único desejo pelo bem. Depois dessas duas guerras mundiais, com o avanço da indústria, a criação da internet principalmente, né? A passagem do século passado, do milênio, para esse. As crianças hoje têm celular, aqui no Brasil já não pode mais na escola, né? Mas elas têm acesso ali ao TikTok, ao Instagram, todas aquelas redes sociais. A informação corre. Se você não tivesse realmente uma norma, o mundo viraria às avessas, inevitavelmente, porque você precisa mesmo de um poder racional que institua isso. Isso já vem tentando ser executado já há pelo menos 2 milênios, né? Agora, eu achei muito interessante, Caio, a sua consideração sobre 4 gerações dentro de um único espaço, não é? E como é que você equanimiza ou então harmoniza esses vários desejos. Bem, acho que o primeiro lugar é assim, como a gente vive num momento que é pós-cristão,
Ele é pós-religioso, você compreende isso? Ele é pós-ético, digamos assim, quase, né? Ele é pós-moderno. Essas palavras, justiça, bem, felicidade, prazer, saúde mental, elas são altamente relativas. Você vai na rua, se você for à rua num dia de manifestação, vamos imaginar isso aqui em São Paulo, né? E você pergunte para as pessoas o que que é esquerda, direita, o que que é bem, o que que é justo. Onde está a sanidade? Você vai ver os dois lados polarizados, ou tiver três lados polarizados, dizendo que eu sou sã, o outro é louco, o outro vai estar dizendo, não, eu que tô sã, o outro é que é louco, na verdade. Isso, eu acho que é efeito do nosso momento mesmo, 2025 e agora 2026 ainda mais. Agora, eu acho que estamos numa crise espiritual humana. Eu tirei esse termo de um livro chamado Star Maker, do Olaf Stapledon. É um livro literário que fala sobre questões hipercósmicas, mas ele diz que nós estamos num momento de crise espiritual porque o ser humano, ele saiu lá da caverna, ele inventou o fogo e depois ele construiu máquinas, ele construiu a internet. Sabe o que aconteceu? Essa internet hoje eu lanço um míssil de alto alcance de um lugar para o outro, se eu quiser. O remédio, ele é muito bom, ele me ajuda, ele me coloca direito, mas ele também pode me entorpecer, ele pode me dar uma vida inteira de dormência. Meio como se eu fosse um autômato, não é verdade? Então parece que nós queremos a justiça, nós queremos o bem e a sanidade, mas não sabemos mais o que são essas coisas. Perdemos os conceitos. Por quê? Porque estamos num momento pós-moderno, num momento que a própria verdade, ela é uma coisa mais difusa. Meu Deus, pensar no conceito de verdade é a coisa mais difusa. Então, é inevitável que você tenha quatro gerações que vão estar disputando dentro de uma mesma corporação essas mesmas noções do que é bem, o que é justo, o que é sano para mim. Agora, o que eu entendo é, eu não sou um relativista, eu sou um platonista. Acho que Elias também está no grupo dos platonistas. Ou seja, nós acreditamos na objetividade da razão. E que essa racionalidade não é opressora, essa racionalidade não é encarceradora, essa racionalidade não é dominadora, é uma racionalidade antiga, aquela que abraça a emoção, abraça o desejo, abraça o prazer e tenta viver bem com todo mundo junto. Então eu acho assim, mais uma vez, a moderação aparece de novo nessa ideia em que nós precisamos trazer para esses espaços onde há grande relatividade de desejos, de perspectivas sobre o bem, uma lucidez, porque há lucidez no mundo, gente. Nós somos seres racionais. Nós conseguimos entender que 2 e 2 são 4, até coisas mais complexas que isso. Só não entendemos quando somos resistentes à verdade e ao caminho que a razão estabeleceu, que é óbvio. Esse caminho, no mais das vezes, ele é meio que óbvio. Ele depende de um raciocínio pesado, mas depois você vai voltar ao mesmo. Você vai ver que já estava meio que dado isso, né? Então eu acho que ainda mais hoje, 2025, 2026, 2027, os executivos e líderes das corporações que dominam, né, o mercado, que são responsáveis por fazer mover o capital, são responsáveis por empregar as pessoas, dar dignidade à vida das pessoas, fazer com que as pessoas tenham uma família, consigam pagar seu aluguel, suas contas, etc. Eu acho que é fundamental que esses líderes, agora a NR1 está vindo para racionalizar isso, levem essa faísca de lucidez para os seus ambientes, onde as pessoas possam aprender uma regra mínima que defina que 2 e 2 são 4 e que bem é bem, mal é mal. Sanidade é isso e é o contrário de insano. Se nós abrirmos mão dessa crença de que é possível fazer isso, é melhor a gente ir para casa e parar de fazer tudo o que a gente está fazendo agora. Porque a gente está abrindo mão do próprio pressuposto de que tem como conversar com outro ser humano, entender, dialogar, orientar para o melhor. Não, a gente acredita que isso tudo é possível, na verdade. Então eu acho que, mais uma vez, a filosofia da moderação, que o Anfora traz como proposta para contrapor a onda de insanidade que a humanidade está vivendo, ela se faz muito presente aqui. Por que que é moderação, se não você colocar os melhores desejos na frente dos piores desejos? Isso é racionalidade, na verdade. Se as pessoas aprenderem, elas não aprendem isso na escola mais. Porque não tem filosofia na escola. A gente está vindo de um processo de dilapidação humana que vem de muitas direções. Então, se o líder, se o executivo da corporação pudesse fazer esse papel, e agora a NR1 está exigindo isso, teremos certamente uma sociedade mais humana, onde a sanidade vai começar lá dentro do trabalho, que é a maior parte da vida de todos nós, na verdade. Show! Conectando com isso, então, eu tenho outras duas dúvidas para compartilhar com vocês, outras grandes dores quando a gente vai falar justamente da gestão desse tema dentro das corporações, dentro das empresas. E eu vou jogar as duas aqui para vocês tratarem como entenderem melhor. A primeira delas é até onde vai a responsabilidade da empresa ou das pessoas que lideram essas empresas? Como é que eu segrego bem-estar só no ambiente de trabalho, com bem-estar, uma expectativa que a pessoa traz eventualmente das suas dores pessoais para dentro do ambiente de trabalho. Na mesma medida, quando a gente fala em felicidade, né, em que medida a empresa é responsável ou não
por gerar um sentimento de felicidade enquanto empregador ou enquanto ser humano que lidar com outro ser humano? E na mesma medida, né, como é que a gente define hoje quais são esses riscos psicossociais que existem no ambiente de trabalho? Né? Eu olho para um histórico de afastamentos e basta, eu promovo uma escutativa, eu contrato um sistema de tecnologia no mercado que vai fazer um mapeamento, eu faço uma pesquisa. Uma vez por ano, eu tiro uma fotografia e a partir dela eu crio um cenário que eu vou começar a tratar, ou posso ter tudo isso um pouco junto e misturado, e isso vai ser muito casuístico, né? De cada empresa, cada realidade, cada cultura. Como é que vocês enxergam esses dois pontos? Caio, a questão primeira da responsabilidade, eu acho que tem um dado super importante, a gente viu esse recorte no relatório da OMS, que é a questão de saúde mental, ela não se inicia necessariamente na vida adulta, né? Tem bastante, um percentual significativo, se eu não me engano, de 8%, alguma coisa assim, de problemas de saúde mental já com crianças, ou seja, o problema já tem questão genética já envolvida nisso, né? E tem a questão também externa do ambiente que a pessoa cresce e se desenvolve, e ali já pode ter um ambiente que é negativo, que não promove essa questão do bem-estar. Então, quando você já vai para uma faixa adulta, se a gente trabalha com estatísticas aqui, as corporações já estão recebendo pelo menos 10% da sua força de trabalho já com algum tipo de doença, né? Doença que eu digo aqui que a pessoa está danada mesmo, tem algum problema, não está 100% sã, né? Então, veja que já não é um problema que é causado pelas empresas. E eu acho que quando a gente vai falar de responsabilidade das empresas, é o que compete à empresa na promoção do bem-estar e na questão da promoção da saúde dentro do trabalho, né? Acho que sim, essa responsabilidade das pessoas. Eu tenho conversado e você me deu bastante luz em relação a isso, Caio, que uma questão que promove muito desequilíbrio emocional é a questão financeira, né? Quando você está com dívidas, preocupações financeiras, e o Pablo trouxe aqui o exemplo de como as empresas capitalistas que a gente trabalha e a gente faz parte delas são promotores do bem-estar nesse sentido de prover para o colaborador, prover para a família. O trabalho também tem uma força muito importante em questões identitárias, né? O trabalho me identifica. Quando a gente vai para a rua e a pessoa te pergunta, Caio, o que que você faz? Você fala assim, quem você é? Eu sou advogado, né? Você não vai falar onde você nasceu, quais são os seus desejos, suas preferências, você fala da tua profissão, ou seja, tem uma questão identitária em relação ao trabalho. Então, isso é muito importante. Então, o trabalho é sim um pilar importante na vida e, portanto, estar equilibrado ali é muito satisfatório. A gente aqui do Ânfora, o Pablo pode falar mais, a gente não tem um approach muito pragmático em relação a quais são as melhores práticas dentro da empresa para mapeamento de saúde mental. Eu, por experiência, já trabalhei em empresas 20 e poucos anos, conheço de práticas em relação a captar números, pesquisas de clima, pesquisas de engajamento, acho que elas são super importantes para a gente olhar o problema, atacar os problemas, trazer soluções, trazer conversas. Eu acho que o simples fato de ventilar o tema já é um avanço gigantesco. Então, você promover ondas de discussões como saúde e segurança psicológica é algo muito importante. Agora, minha crença, né, e eu me autodenomino um humanista, e gosto muito do approach da Marta Nussbaum, que é como é que eu olho o indivíduo? Então, o dia que eu entro no Tozini e cruzo a catraca do escritório e encontro uma pessoa, eu vejo o Caio, o ser humano, né? E como é que eu consigo enxergar você de verdade mesmo e não enxergar só um número, só um recurso humano dentro daquela empresa? Então, eu acredito muito no poder do humano, do toque humano. Eu fui na exposição do Jung e me lembrei da frase dele, né, que você pode ter todas as técnicas, dominar todo o conhecimento, mas em frente ao ser humano seja apenas outro humano, né? E aí eu acho que as organizações têm um caminho longo para percorrer de humanizar o ambiente de trabalho. Isso não significa, em definitivo, que a gente vai perder de vistas o capitalismo, a importância de fazer resultado financeiro, mas
O homem é a pessoa, o homem que eu digo ser humano, é a pessoa que é o catalisador dessas eficiências econômicas. Então, essa é um pouco da minha visão que eu tenho para as suas duas perguntas. Quanto a mim, eu diria, eu quero focar nessa sua perspectiva, Caio, que você disse. Em que medida as empresas, as corporações que estão interessadas em lucro, são capitalistas, se devem se responsabilizar pela felicidade e pela saúde mental dos seus colaboradores, porque parece que seria uma questão individual, né? Eu acho que é a noção de que a felicidade e a saúde mental do meu colaborador é individual dele que provoca o adoecimento, porque eu jogo só para ele e falo, agora é tua. E é mentira que é só de um só. Eu acho que a responsabilidade ela está espalhada para todos. Eu gostaria de responder isso com a filosofia do Anfra, porque agora, depois de um ano fundando essa empresa, né, Elias, nós temos uma filosofia corporativa. Uma filosofia corporativa que veio lá da República de Platão. E nós pensamos assim, que o trabalho é uma força poderosa que amarra, amarra no sentido de faz os enlaces necessários, né? Costura melhor, a vida do ser humano como um todo. Porque nós trabalhamos a maior parte do tempo. Trabalhamos porque lá desde o pensamento filosófico platônico, antes de Platão, lá em Prometeu, o ser humano precisa do trabalho porque ele precisa comer, se vestir e se calçar para ele não morrer na mão dos animais e na mão das intempéries do mundo. Foi sempre assim desde o início que a Homo sapiens. Sempre foi assim. Hoje o trabalho se ele qualificou e se tecnologizou de uma forma a se tornar uma Faria Lima da vida, uma Paulista da vida, na verdade. Uma Times Square, uma coisa assim, uma Manhattan, que nos deixa todos impressionados, na verdade. Mas o trabalho ele está ali para servir a vida do ser humano. Ele está ali nessa base, é para dar alimento, é para deixar o domicílio com luz, energia e gás, é para fazer com que a esposa e o esposo fiquem bem, as crianças tenham escola. O trabalho ele está ali fundamentalmente para servir o ser humano e não ao contrário. Então, eu acho que nessa medida se cada pessoa que fosse trabalhar hoje, você que nos escuta, se você está indo trabalhar, está voltando ao trabalho, mas certamente está envolvido com o trabalho, não é? Porque sem o trabalho não pode estar. Se está de férias, vai voltar para o trabalho. Está voltando dele, não é verdade? Então, a vida do trabalho, ela rodeia o ser humano por todos os lados. Se cada colaborador pudesse compreender que o trabalho realmente é esse pilar, esse fundamento sem o qual só pode haver insanidade e loucura. Nós sabemos disso. Pessoas que perderam tudo até mesmo a condição do trabalho, a qualidade do trabalho, a capacidade do trabalho, ela vai ter sofrer uma grande adoecimento da sua capacidade psíquica, na verdade. A gente pode dizer que isso é bom? Não, não é bom. Agora, quando você tem um trabalho que está voltado para o sentido de abraçar a pessoa colaboradora, aí sim entra os conceitos de saúde mental, de felicidade, e aí sim o líder e o executivo ele tem uma responsabilidade sobre isso, como também aquele que está acima dele tem responsabilidade sobre a felicidade e a saúde mental desse líder e desse executivo, né? Porque alguém vai ter que estar tomando conta de alguém dentro dessa cadeia de hierarquias. Agora, eu acho que felicidade, Caio, tem tudo a ver com trabalho. E saúde mental também tem tudo a ver com trabalho. Porque felicidade, ela não é uma satisfação pessoal minha, um brigadeiro que eu como agora e que me deixa contente, né? Felicidade, segundo o platonismo, funda entre a minha vocação, a minha personalidade, o meu ser, eu como indivíduo, a minha casa, que é o lugar que expressa mais imediatamente quem eu sou, e o meu trabalho, que é onde eu vou para abastecer essa casa e para expressar meus poderes inatos, meus talentos. Se eu tenho isso, que são esses três lados, veja, eu vou repetir essa filosofia especial para o escritório Tozini Freire, hein, Elias? É assim, primeiro o indivíduo, quais são meus talentos, minhas vocações, meus dons inatos? Sim, eu preciso monetizá-los porque eu preciso disso, eu preciso de dinheiro, eu preciso da casa, eu preciso de todos os outros bens que a sociedade me dá. Então, eu vou para o trabalho para conseguir manter a minha casa. Se eu tenho a harmonia entre esses três lados, o lugar onde eu vou trabalhar, onde eu me expresso, onde eu ponho meus talentos, meus poderes em ação, e eu tenho uma casa que ela é expressão dessa harmonia, isso é a palavra grega antiga eudaimonia, que a gente traduz por felicidade. É um sentido profundo de satisfação. Não é uma euforia. Não é uma pessoa assim que está translocada. Meu Deus, estou muito feliz. Não é isso. É uma felicidade sóbria, lúcida, justificada, racional. Essa pessoa, você não tira ela daquele posto onde ela está. Ela consegue fazer tudo o que ela precisa, ela se mantém em pé. E a sanidade dela, por mais que o mundo tenha guerras e tenha problemas, a sanidade dela consegue se manter dia após dia, porque ela continua pondo os talentos em ação. Ela continua servindo
o lugar que dá lá a carteira assinada para ela. Ela continua trazendo os bens caçados, vou dizer assim metaforicamente, né? Porque imagina que o homem um dia foi caçador. Continua trazendo esses bens caçados do mundo externo para dentro da casa. Bem, isso pro platonismo é pura felicidade. E a saúde, a sanidade anda de mãos dadas, porque essa pessoa não vai estar fora de si, essa pessoa não vai estar querendo cometer nenhum crime, essa pessoa não quer cometer nenhuma violência, ela quer inclusive preservar a ordem que deu a ela as condições objetivas dela ter uma vida próspera. E aí eu quero terminar essa fala filosófica sobre por que que, sim, as corporações têm que se responsabilizar pela felicidade e saúde mental dos seus colaboradores. Porque tem a ver, o ser humano é um ser que deseja. Você sabe o que que nós desejamos mais profundamente nas nossas vidas? Não é nem aquele objeto ou aquele outro objeto. Aquela pessoa, aquela outra. Ou aquele trabalho, ou aquele outro. Ou aquela viagem, aquela outra. Não. O que que nós realmente desejamos? É a harmonia e a satisfação entre tudo isso que a gente quer. Porque se for feio, ou for desarmônico, catastrófico, a gente não quer. A gente quer que tudo se encaixe numa mesma coisa, que seja bela, como uma obra de arte. E aí, para todos vocês que estão nos ouvindo, reflitam sobre o seguinte: o planeta Terra, nesse momento, ele está perto do Sol, mas já tem 5 bilhões de anos esse Sol que está ali brilhando. Esse Sol, ele era tão quente, a gente estava tão perto que a Terra era uma bola incandescente de fogo e era o maior caos do sistema solar. O ser humano nasceu, o Homo sapiens, já tem alguns milênios. Mas a cultura ocidental só tem 2.000 anos. Nesse momento em que você olha para o lado de fora, olha para fora da sua janela, você vai ver a luz do sol. Essa luz, ela dá a vida para as plantas ainda, não está ainda destruindo. De vez em quando o El Niño causa problema, mas ainda não está tanto, né? Então, ainda, se você botar uma plantinha ali, vai crescer. Se você sair para pegar um pouco de sol, vai te fazer bem. O céu é azul, vai ter dia e noite, as estações ainda estão aqui. O que eu quero dizer com isso? Você perceba que nós vivemos a harmonia nesse exato momento em que eu tô falando? Sim, tô, porque o sol tá vindo até mim. Cara, se você tentasse andar na maior velocidade do planeta Terra, que é 1.000 km/h, né? Em direção ao sol, numa linha reta, ia demorar 170 anos para você chegar lá. A gente está falando de um poder incomensuravelmente grande e ele está aqui nos servindo esse poder. Eu tô vivo, posso falar, eu posso pegar sol, eu posso me energizar, eu posso ter prosperidade. Só quero dizer, é só o seguinte, olha, a harmonia não é uma poesia. Eu e Elias, o Ânfora, a gente não está propondo uma poesia bonita para você ficar, sabe, poeticamente feliz. Não, eu estou falando de um fato, é um fato. A harmonia é um fato. Se eu não realizo isso, que a harmonia é um fato, eu não entendo então por o que que é bem, eu não entendo o que que é felicidade, eu não entendo o que que é saúde mental, eu não entendo mais nada, porque eu não consigo nem entender que a harmonia é um fato, você compreende, Caio? Então aqui é uma filosofia objetiva, que sim, a saúde mental depende desses líderes e dessas corporações. Eu acho que a palavra-chave é moderação, é a mesma coisa que harmonia, porque é um fato, como fazer todo mundo ficar junto em nome do bem, e todo mundo contente, sano, lúcido, podendo operar sem grandes coisas ruins. Esse é o grande mistério, né? E você veja, Caio, que isso não é pragmatismo no sentido de, coloque números. Cria um plano, desenho na lousa. Não dá para desenhar na lousa. Isso é algo que só o esforço coletivo humano, do diálogo, da compreensão que o Elias falou, da humanidade, olho no olho, é o afeto. É assentar na mesa, todo mundo junto, vão falar, está no mesmo barco, galera. Se esse barco furar, cair, vai todo mundo junto. Então a gente tem que ficar bem aqui em cima, entende? É assim que eu vejo. Sensacional, né? Até obrigado por compartilhar de novo a ideia de vocês, né? Então, eu gostei muito dessa ideia de harmonia, né? Acho que a harmonia até passa por essa questão justamente de percepção, de consciência, né? Da própria empresa compartilhar isso com as pessoas, né? Com os líderes compartilhar com os seus liderados, no sentido de que preste atenção na sua vida mundana, na sua vida fora do ambiente de trabalho. Você pode ser feliz e simplesmente não percebe que isso acontece, né? Uma última que eu escutei, eu achei espetacular, para ser um adjetivo adequado, que agora, além do burnout, que é em tese um esgotamento, né, por conta de alguma dor, algum problema que você tem no ambiente de trabalho, você tem um burn-in. Um burn-in é a pessoa que trabalha demais porque ela gosta demais do que ela faz. Isso também causa alguns problemas de saúde, até mesmo mentais. Falam, olha só, como para mim existe uma grande falta de percepção de limite, né, do que é, do que deixa de ser, e até conectando então isso um pouco do que faz o ânfora. Eu sei que um dos pilares de vocês é o famoso conectando saberes, né, que tem três grandes diretrizes, que basicamente é falar de bem-estar e estar bem, que é essa promoção de conversa sobre filosofia, cultura, mitologia,
Vocês também, num outro ponto, falam muito sobre desenvolvimento de pessoas, né? Que é capacitar as pessoas de forma personalizada, para ter uma compreensão teórica e prática, né, a respeito de tudo que a gente acabou de falar por aqui, e falar um pouco de liderança e capacidade que é formar os líderes conscientes. Né? Olhando para um pouco desses três pontos, que é a promoção de conversas, falar um pouco da capacitação das pessoas e dos líderes, tem alguma ordem lógica ou cronológica que tem que ser empregada ou é um trabalho que deve ser feito de forma conjunta? Né? Eu queria entender um pouco do que vocês têm feito dentro das corporações, até para pensar em como a gente oferece isso aqui para o Tozini, para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Ótimo. Aqui não tem uma hierarquia do que é mais importante, né, Caio? Os temas que você trouxe, que a gente apresenta como uma proposta de valor aqui do Ânfora, eles estão todos conectados e são somados como uma unicidade, né? A liderança, o bem-estar, bem-estar bem, o desenvolvimento humano, pessoal, organizacional, essas coisas estão todas interconectadas e de forma harmônica, como disse bem o Pablo, né? Então a gente não tem uma hierarquia aqui. Agora, do ponto que a gente está falando bastante aqui, que acho que é um chamado para ação, porque o pensamento, e a gente tem um podcast bem legal que a gente já desmistifica através da filosofia, que o pensar já é uma ação, né? As pessoas tendem a fazer uma cisão que pensar é uma coisa que está na academia e a ação é a outra que está na empresa. Não, o fato de o pensar já é um agir. Então, você, a gente gosta muito de falar da ação e você falou da palavra liderança e a gente toca muito nessa tecla. O que você, como líder, pode fazer para mudar o cenário? O que você, como líder, pode fazer para ser o promotor do bem-estar? O que você, líder, pode fazer para ser o promotor do bem, né? Essa palavra curta que tem um significado gigantesco, né? E é a base do que a gente discute aqui, o bem. Então, a gente tem todas essas questões que a gente discute, fomenta, reflete, e para mim, a questão da ação é a mais importante. Quando você vai para NR1, até na nossa apresentação, a gente tem um slide que chama o chamado para ação, porque se você vê os verbos, as ações que tem lá na NR, ela convida o líder a tomar ação, né? A elaborar um plano, fazer um mapeamento, acompanhar, ou seja, isso demanda ação. E quando a gente também conversa bastante sobre liderança, a gente pegou um estudo muito legal da Gallup agora de 2025 sobre liderança, e a resposta que veio com uma pergunta bastante simples foi surpreendente. O que você liderado espera do teu líder? O que a maioria das pessoas responderam, 64% das pessoas responderam. Não foi salário, não foi melhores condições de trabalho, foi esperança. Você já imaginou, Caio, que você está acordando, você vai encontrar com o teu time e 64% do teu time espera de você esperança? Eu acho que você ia imaginar que você ia dar conhecimento técnico, que você ia dar bons meios de trabalho, de áreas, ergonomia. As pessoas estão esperando esperança de você, né? Então, a nossa proposta do Ânfora é justamente fazer essas reflexões que levam o bem para a gente atender os anseios das pessoas e os nossos próprios anseios para que a gente possa ser feliz e florescer. Eu acho também que você pode perguntar assim, isso é uma questão cultural, né? Todo mundo que está um pouco distante da filosofia vai dizer, aquele filósofo tá conversa fiada, né? É uma conversa fiada, é uma conversa frouxa, boba, ele tá falando um mó tempão. Eu quero defender o valor das ideias. Eu conversava com o Elias ontem, eu falei, Elias, imagens monetizam. Você põe uma imagem lá e faz ela correr, um meme, ele monetiza. Vídeos monetizam. Por que as ideias não podem monetizar? O grande desafio do ânfora é pôr as ideias na frente. E eu pergunto para você, Caio, qual foi a última vez que alguém te deu uma ideia que mudou sua perspectiva vitalmente, assim, existencialmente? Não me lembro, Pablo. Porque é raro. Então, Caio, olha, melhor você colar com o ânfora, porque a gente tem várias ideias que podem mudar suas perspectivas. Deixa eu te falar. Mas eu concordo com você, é raro. Sabe por quê? É raro você encontrar. Primeiro, as pessoas elas meio que estão inconscientes sobre o valor, o poder do próprio pensamento que elas têm na cachola delas. A verdade que René Descartes postulou em 1600, eu penso, logo existo, hoje ela é banalizada. Ela é até dito que o pensamento causa ansiedade. Mas peraí, que pensamento é esse que ele estava falando?
Se você, o ser humano, o Homo sapiens, o ser bípede racional, começou a achar em 2026 que a própria razão é a causa para a doença, nós vamos acabar, não vai ter como. A gente não vai conseguir continuar vivendo assim, concorda? É você colocar as avessas, você virar a humanidade às avessas. Não. Nós precisamos resgatar aquilo que está faltando. É o efeito. Vou dar um outro exemplo prático, para você ver como o pensamento ele muda tudo. Ó. É o efeito caixa de supermercado. Quantas vezes você já não foi no supermercado e tinha uma fila gigantesca num lugar só e todo mundo foi parando atrás do outro, não é? Eu, como sou um platonista, eu escrevi uma tese sobre a perspectiva e a realidade. Eu sou expert em furar a aparência. Eu falo, não, eu vou olhar mais um pouco. Aí eu olhei mais um pouco, achei, eu falei pra minha esposa, lá, tá vendo? Tem mais um. Todo mundo ficou parado lá e eu consegui furar porque eu pensei. Uma coisa boba que eu tô falando. Eu pensei, é sobre isso que a gente tá falando. Imagina, você tá andando por aí, você encontra com um ser humano, né, que é dotado de razão, de raciocínio, de linguagem, e vocês começam uma conversa, e nessa conversa, esse ser humano te comunica uma ideia que muda a sua perspectiva. Talvez essa ideia seja tão poderosa que você fale assim, porra, cara, é verdade, o Sol tá brilhando lá fora e não tá queimando o planeta Terra, e só tem vida aqui no sistema solar, né? É. E é tudo muito longe, né? É. E tem 2000 anos da nossa cultura? É. E a gente hoje tem celular, a gente tá no melhor momento? É. Então, peraí, não pode ser que eu seja o mais infeliz. Mas, ao mesmo tempo, eu e Elias sabemos pelos nossos estudos que morre-se de suicídio por conta de depressão não sei quantos segundos, né, Elias? É um dado que é um frio na espinha. Então, você entende? A gente está vivendo uma crise espiritual. É isso que eu estava chamando o livro do Olaf Stapledon, Star Maker, é um livro de literatura. O ser humano está vivendo uma crise espiritual. Por quê? Vivemos o melhor momento, só que é o mais poluído. Vivemos um momento de maior consciência sobre fatores hipercósmicos, como estrelas, sol, sabe? Toda a parafernália cósmica. Mas também o planeta está morrendo por conta de queimadas e secas. Você compreende isso como é contrassensual? Nós temos aí as empresas, o lucro, mas esquecemos do valor de comunicar ideias. E vou te contar, Caio, ainda mais trágico. Os acadêmicos que ficaram lá dentro da academia, dentro das sombras da biblioteca para sempre, são os que mais foram financiados pelo Estado para ter essas ideias, para ir lá na fonte da cultura e beber, e eles não conseguem comunicar essas ideias para as pessoas porque essas ideias se tornaram incompreensíveis. Cara, é uma grande crise. Alguém tem que ajudar a trazer lucidez. Então o ânfora está aqui nesse ato corajoso que eu entendo. Eu falei para Elias ontem, eu me sinto como um servidor social, né? Trazendo isso, não é para fazer academia na corporação, não é para fazer estudo com o pessoal das empresas. Eu descobri o seguinte: nós fomos agora em quatro, né? Posso falar, Elias, os nomes? Eurofarma, Reckitt, Natura e também Tecban. E eu, que passei 10 anos na academia. Elias é um cara da praxis, não é? Aí nós ficamos impressionados de ver que bastou falar de felicidade e começar a traduzir os argumentos, que são as ideias, não é? São as ideias racionais. Que assim, ó, 12 2 são 4, gente. Ah, é? Ah, isso dá um alívio enorme. Porque nós conseguimos isso, nós conseguimos trazer um argumento racional que esclarece lucidamente o que que é liderança, o que que é felicidade, o que que é saúde mental. E como as pessoas das corporações estão sedentas por esse saber. Sabe por quê, Caio? Porque as corporações precisam de filosofia, de ter uma filosofia. Toda empreitada precisa de uma filosofia que me oriente. É isso que você está dizendo. Porra, cara, eu tenho aqui a caneta, eu tenho a liderança, eu tenho o dinheiro aqui, eu tenho a equipe. Mas eu não sei explicar para eles o que que é o bem, qual é o melhor, como é que fica sano, qual é o inverso do insano. Aí fica tudo um bololô. Aí de novo, porque isso requer filosofia. Filosofia não é uma coisa chata de gente velha. Filosofia não é uma crença, é um saber objetivo de que eu sou um ser pensante. Eu não sou um mero animal que come e dorme, eu sou um ser pensante e que eu posso aplicar esse poder em tudo, até na fila do supermercado, para furar a fila do supermercado. E compreende? Se eu quiser. Então, é realmente assim, as ideias movem o mundo. Então esse é o nosso diamante. As ideias elas têm todo o poder. Se a gente pudesse tornar isso normal, conversas em que a gente pode mudar a perspectiva do outro para o melhor, cara, não tem produto pago que é meio que sem preço. Você entende? Alguém te dá uma ideia que, pô, cara, eu tô descobrindo isso que antes estava debaixo do meu nariz, mas eu não percebia. Só mesmo através do diálogo, só seres humanos conversando racionalmente sobre isso. Então é totalmente
prático, é totalmente concreto, é totalmente substancial e precisa ser resgatado, inclusive. O que me surpreende é que, vou te contar, Caio, na academia, as pessoas estão mais preocupadas com esse título, com essa bolsa, ou com, então com esses parâmetros de avaliação. Elas esqueceram da regra de vida, que a filosofia é uma regra de vida. E eu estou descobrindo o inverso. São os capitalistas que estão interessados na regra de vida. São eles que estão sedentos por descobrir como é que eu volto a viver bem. Para que eu tenha aqui a corporação e todo mundo trabalhando com dignidade, pagando suas contas, a sociedade sendo civilizada. Então a Onfra está aqui para trazer esse sopro de vida lá de dentro da academia fechada para a sociedade aberta. Uau, que bom ouvi-los, que bom conhecê-los, que bom poder contar com vocês. Né? A minha máxima é de que pessoas felizes trabalham mais e melhor. Né? Isso para mim é uma verdade quase que absoluta. Então, buscar a felicidade, procurar proporcionar bem-estar, tem um baita retorno do investimento que foi feito. Pena que a gente está num podcast que o nosso tempo já terminou por aqui, mas eu quero poder encontrá-los e fazer mais conversas a respeito desse tema que é infindável. Mas queria que, de novo, agradecê-los pelo tempo de vocês, por tudo que vocês compartilharam. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, né, de fim de ano ou de começo de ano, justamente nessa perspectiva filosófica ou prática desse olhar para a saúde mental, para a felicidade, olhar para a gente, olhar para o ser humano. E obrigado de novo por estar aqui com a Não, gente. Então, Elias, por Caio, favor. minha palavra é de gratidão, e não é clichê, realmente sou muito grato. E eu acho que uma das grandes virtudes, uma das coisas que me deixam muito felizes é a questão do contato humano, da amizade, e eu tenho a sorte de poder te chamar de amigo e te agradeço muito por você ter aberto esse espaço para a gente. E me encanta a forma como você enxerga essa questão de promoção da saúde mental, da felicidade e do bem-estar. E é uma luta, eu vejo que é uma bandeira sua e a gente está juntos literalmente nessa, tá? Então, parabéns pela promoção desses temas tão importantes e eu sei que você faz isso genuinamente porque você acredita. Então, a minha mensagem é essa, de gratidão e bastante alegria e felicidade de poder estar junto aqui com o Pablo, de a gente levar essa mensagem tão bacana de promover o bem, né? O bem, que é o que todo mundo busca, tá todo mundo atrás, e às vezes a gente se esquece disso. Então, poder fazer isso de maneira racional, pensada, é uma satisfação enorme. Por minha Obrigado, parte, obrigado, Elias. conselho Pablo. filosófico, todos os ouvintes, a você, Caio, ao escritório Tosini Freire, que nos recebeu com toda essa riqueza de atenção e de foco, é o seguinte. Eu conversava com o Elias ontem sobre o final do Ânfora, né? O final de ano do Ânfora, né? Tudo que nós fizemos, né? E nós conseguimos desenvolver uma filosofia corporativa de fato. A gente tem plena consciência disso agora, depois de tanta reflexão, demorou um ano. Mas aí não conta lá o tempo de amizade que a gente tinha antes, né? As conversas platônicas de antes. Então, demorou ainda muito mais tempo para a gente chegar a essa conclusão, que é o quê? Para dar bom, vou falar assim meio gira, para dar bom ou para ser bom a vida, tem que ter quatro coisas que a gente descobriu. Você quer saber, Caio? Eu posso contar. Isso é precioso. Aquela ideia que pode mudar a perspectiva. Quatro coisas: o quê? Trabalho, liderança, saúde mental e harmonia. Se você tiver essas quatro coisas, só pode dar bom. Só pode dar bom, não tem como. Isso aí tem uma regra. Ó, eu acabei, vocês devem refletir sobre isso o dia inteiro. Reflitam sobre isso. Se quer dar bom, vou repetir qual é a ideia. Tem que ter as quatro juntas. Se faltar uma, não tá bom. Tem que ter as quatro juntas. Para dar bom, tem que ter trabalho, liderança, porque tem que agir, não basta só trabalhar que nem um autômato. Você tem que trabalhar com foco, com paixão, com talento, com dom, com liderança, com vontade de botar a mão na massa. Isso tem que vir junto com o quê? Com saúde mental, porque a cachola tem que estar boa, com a lucidez em dia, na verdade. Dois são quatro, jamais cinco. E harmonia. Isso é a regra para o dar bom. Então, esse é o nosso conselho ânfora para todos vocês que nos ouvem. Show. Obrigado para quem ficou com a gente até agora. Certamente as pessoas vão sair aqui mais alimentadas filosoficamente, vão sair mais felizes. E a gente se vê em breve. Obrigado a todos. Obrigado, Elias. Obrigado, Pablo.